Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá, hoje é quinta-feira, 25 de junho. Regime próprio de previdência social e a contabilização das aplicações no mercado financeiro foi o tema abordado no programa de capacitação para membros do TCE. Aprimorar o conhecimento dos conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores de contas para que possam cada vez mais proferir decisões técnicas coerentes e justas. Esse é o foco do programa de qualificação permanente realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. O assunto abordado hoje é de extrema relevância, como explica o supervisor do programa, conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro. É importante que os membros do tribunal tenham a clareza dessa situação, nas opções que nós temos para fazer aplicação no mercado financeiro, tanto aí dos títulos públicos federais como dos fundos de aplicação. Nós temos diversos julgamentos, nosso processo de auditoria, temos auditores especializados na área e temos ainda denúncias provenientes, representações encaminhadas ao Tribunal de Contas, provenientes do Banco Central, do Ministério da Previdência, e quando chega aqui nós temos que aprofundar nessa matéria. A capacitação foi ministrada pelo auditor do Ministério da Previdência Social, Otônio Guimarães, que destacou a importância do tema, uma vez que o RPPS é um componente importante no julgamento das contas dos municípios. Especialmente aqui no estado de Mato Grosso, que grande parte dos municípios, quase que a totalidade, tem regime próprio de previdência social e certamente é um item muito importante na avaliação das contas desses municípios, né? No julgamento das contas, enfim. Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente vai ter de trazer a compreensão de uma série de questões que certamente serão consideradas no julgamento dos processos. Ele falou também sobre as principais dificuldades dos gestores em relação ao RPPS. Ainda uma falta de profundos conhecimentos sobre a matéria dos gestores, principalmente nos municípios que não há uma permanência muito grande, porque muitas vezes os gestores vão sendo mudados na medida que vão mudando os prefeitos, por exemplo. Então há uma dificuldade de continuidade de agregação de conhecimento suficiente necessário para uma gestão numa perspectiva de longo prazo. Entre os temas abordados estão a estrutura da contabilidade para os regimes próprios, investimentos e regras dos recursos, limites de aplicação e auditorias relacionadas a esses investimentos. Conforme o relatório do julgamento das contas do TCE de 2014, a meta relativa à manutenção do aprimoramento permanente de conhecimentos dos membros do tribunal, com prognóstico de resultado final para dezembro de 2015, já alcançou 64,7%, indicador esse que revela o empenho da atual gestão para o cumprimento da meta. Poder Executivo de Brasnorte cumpre com índices constitucionais e TCE emite parecer prévio favorável à aprovação do balanço. Os conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso analisaram nesta semana as contas de governo de 2014 do Poder Executivo de Brasnorte, sobre responsabilidade do prefeito Eudes de Aguiar. Segundo o levantamento da equipe técnica do tribunal, a prefeitura do município gastou menos do que recebeu de receita. A auditoria do tribunal também identificou no balanço um resultado de execução orçamentário superávit no valor de R$ 561.394. Os índices constitucionais e legais também foram cumpridos pela administração de Brasnorte. Em educação, o município gastou 27,80% da receita base, superando o mínimo exigido de 25%. Em saúde, o empenho foi de 28,53%, também acima do mínimo legal estipulado, que é de 15%. Dados que contribuíram para a emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo de Brasnorte. O conselheiro também fez recomendações à gestão. Recomendo ao Poder Legislativo do município
que quando do julgamento do presente balanço, oriente ao Poder Executivo para que adote as medidas contidas na íntegra deste voto. TCE avalia como improcedente representação interna proposta em desfavor da Prefeitura de Lambari do Oeste. O TCE de Mato Grosso analisou na última sessão plenária a representação de natureza interna proposta pela Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal e RPPS em desfavor da Prefeitura de Lambari do Oeste. O processo foi julgado improcedente. A representação é relacionada ao acúmulo ilegal de cargo, emprego e ou função pública da servidora Erlinda Pereira de Araújo Poranga, pertencente ao quadro funcional da Prefeitura, período sob gestão de Maria Manea da Cruz. A defesa apresentou documentos informando que a servidora ocupou o cargo de professora e se aposentou em 2012. Já em 2014, firmou contrato com o município para prestação de serviço. A relatora do processo, conselheira substituta Jaqueline Jacobsen, seguiu parte do parecer do Ministério Público de Contas em seu voto. Acolho parcialmente o parecer ministerial e voto pelo conhecimento da presente representação interna e, no mérito, julgo-a improcedente, determinando seu arquivamento. Conselheiros analisam contas de gestão do TCE de Mato Grosso e emitem parecer prévio favorável. O julgamento final será realizado pela Assembleia Legislativa do Estado. As contas anuais de gestão do Tribunal de Contas do Estado, referentes ao exercício de 2014, sob responsabilidade do conselheiro Valdir Teis, foram submetidas à apreciação deste tribunal, em face de sua competência institucional. O balanço financeiro foi analisado pela relatoria do conselheiro José Carlos Novelli. A auditoria apontou que as demonstrações contábeis apresentaram adequadamente a execução orçamentária, financeira e patrimonial do TCE de Mato Grosso. O total de crédito orçamentário foi de R$ 267 milhões, com autorização de despesas no mesmo patamar. Já as despesas realizadas foram no valor de R$ 264 milhões, ocasionando uma economia orçamentária de R$ 3.307.000. Comparando os valores referentes à receita arrecadada e à despesa realizada, destaca a ocorrência de superávit financeiro da ordem de R$ 33.553.495,00. A propósito, ressalto que, ao averiguar as movimentações financeiras desta egrégia corte, realizadas em banco oficial, nesse caso o Banco do Brasil, como determina o parágrafo 3º do artigo 164 da Constituição Federal de 88, detectou-se um saldo disponível para o exercício seguinte, no valor de R$ 34.035.689,00. No decorrer do exercício de 2014, o presidente do Tribunal de Contas atuou em harmonia com os princípios constitucionais. Em relação às boas práticas de gestão, apresentou resultados significativos no cumprimento das metas do Plano Estratégico de 2014 e 2015. Garantiu a avaliação de 100% dos resultados de políticas públicas na área de saúde, educação e segurança no âmbito do Poder Executivo do Estado e dos municípios. Ressalta-se que esta meta tinha previsão para a realização até dezembro de 2015. Segundo, garantiu a oferta de capacitação para 100% dos agentes públicos de cada unidade gestora nas áreas específicas da administração fiscal. De igual modo, esta meta tinha previsão para a realização até dezembro de 2015. Manteve a apreciação e julgamento de 100% das contas anuais no exercício seguinte ao seu encerramento. Diante dos fatos, o relator do processo, o conselheiro José Carlos Novelli, acolheu o parecer ministerial e votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas. Que sejam os autos encaminhados à augusta Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para julgamento nos termos do artigo 53 da Constituição do Estado de Mato Grosso e do artigo 21, inciso 32 da Resolução 14 de 2007, que é o regimento interno desse Tribunal de Contas. Nós ficamos por aqui. Se você deseja rever essa edição, acesse o portal do TCE de Mato Grosso e eu te espero amanhã com mais uma edição. Até lá!